Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui dar uma aula de matemática para vocês, bem legal. E o tema da aula de hoje é adição por reagrupamento, que também pode ser chamada de adição com reserva, mas que o papai e a mamãe de vocês, os adultos, vão conhecer como continha de vai um. No meu tempo e no tempo dos papais e das mamães aí, tenho certeza, essa continha era ensinada assim. 5 mais 5, 10, 0, vai 1. Mas ninguém se perguntava. Mas professora, a senhora falou que vai um, mas esse um que vai vem da onde? Esse um pode ir em qualquer lugar? Se ele vai, ele volta? E professora, por que chama a conta de vai um? Se de vez em quando vai 2, vai 3, dependendo aí de quantas parcelas está somando. E para me ajudar nessa aula eu vou usar vários recursos que, se você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar hoje. E no final desse vídeo eu vou colocar uma série de fotos de sugestão de como construir o seu ábaco aí em casa. Então, depois de todas as explicações, se você quiser construir o seu próprio ábaco com material reciclado, com sucata, é totalmente possível. E aí você pode até pedir para o papai e para a mamãe fazer desafios com você de contas e calcular no ábaco. É muito legal. Então vem comigo, preste bastante atenção, que esse é mais um assunto que a gente usa para a vida inteira. Vamos lá? E o primeiro recurso que eu vou usar na aula de hoje é o ábaco. Vocês já conhecem o ábaco? Vocês sabiam que o ábaco é uma das primeiras calculadoras da humanidade? O ábaco, esse que eu estou usando, é um ábaco de pinos aberto. Tem muita gente que usa o ábaco fechado, é aquele que é fechado desse lado e que as pecinhas correm pelas varetas. Esse não, esse é um ábaco aberto. Esse ábaco, todos os ábacos, né? Nós temos aqui a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar e a dezena de milhar. O ábaco ele é muito legal porque ele ajuda a gente a entender o valor posicional dos números. Mas, o que é valor posicional? Eu explico. O valor posicional nos mostra que um número pode mudar de valor conforme a posição que ele está. Por exemplo, se eu coloco uma pecinha aqui na casa da unidade, ela vai valer 1. Porque unidade vale 1. Se eu pego essa mesma pecinha e passo para a casa da dezena, essa mesma pecinha vale 10, porque ela está na casa da dezena. Se eu pego essa mesma pecinha e coloco na casa da centena, ela vale 100, mesmo sendo a mesma peça. Então, o valor da pecinha ou o valor do número varia de acordo com a casinha que ele está. Para essa aula nós vamos usar só unidade, dezena e centena. Mas, para quem tiver curiosidade, se a pecinha vai aqui na unidade de milhar, ela vale 1000. E se ela vai na dezena de milhar, ela vale 10.000. Dessa forma, é possível a gente constituir qualquer número no ábaco e representá-lo. Por exemplo, se eu tenho o número 5, como que eu posso representar? Se cada um aqui vale 1, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu olhar para o ábaco, eu vejo que tem 5 pecinhas na unidade, eu tenho o número 5. Mas, professora, e se eu quiser o número 35? Então, 35 na decomposição não é 30 mais 5? Então, eu tenho que pegar as pecinhas e contar 10, porque aqui cada uma vale 10, 20 e 30. 3 dezenas, 5 unidades, 35. Ótimo! Mas, e se eu quiser o número 335? Ok, vamos agora usar a vareta da centena. Então, temos 100, 200, 300. 100, 200, 300, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 335. Esse é o ábaco.
para quem não conhecia. Agora a gente vai usar um ábaco virtual para vocês entenderem como é que a gente faz contas no ábaco, ok? Muito bem, crianças, agora que vocês já conhecem um pouquinho do ábaco, nós vamos compor alguns números nesse ábaco virtual, que é bem bacana. Quem quiser procurar, tem algumas versões na internet para você treinar. Nós vamos compor alguns números e falar algumas regrinhas. Primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente vai compor um número, nós começamos sempre pela vareta da unidade, pela casinha da unidade, ok? Então, vamos compor aqui o número, por exemplo, 47. 47, se nós fizermos a decomposição, que vocês já sabem fazer há muito tempo, nós temos 7 unidades e 4 dezenas. Vamos compor aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo, 7 unidades está aqui. Agora vamos compor as 4 dezenas. 10, 20, 30, 40. Vamos mostrar, temos 47. Uma coisa muito importante para lembrar, muito importante é, em cada vareta, em cada casinha, só pode ter até no máximo 9 peças. Não dá para pôr mais do que isso em cada vareta. Por quê, professora? Porque se eu colocar 10 bolinhas aqui, 10 pecinhas aqui na vareta da unidade, vai formar uma dezena. Então, se eu quero formar só o número 10, eu não coloco 10 aqui, eu simplesmente coloco uma pecinha na dezena. Pronto, formou 10. Ah, professora, e se eu quiser compor um número com 0 no meio? Ok, vamos compor lá o número 302. Vamos tirar essa amiga daqui. Então, 302 são 2 unidades, 0 dezenas, não tem nada, tem 0 na casinha da dezena, e 3 centenas. 1, 2 unidades, 0 dezenas e 100, 200, 300. 302. Então, essa é a maneira da gente compor números no ábaco. Sempre que tiver 0, a vareta fica vazia. Bom, agora que a gente já falou de algumas regrinhas do ábaco e de como compor um número, nós vamos fazer uma conta com o ábaco. Primeiro eu vou começar com uma conta simples, sem reagrupamento, e depois eu mostro como é que faz uma com reagrupamento, que é a proposta da nossa aula de hoje. Então, vou selecionar aqui 2 ábacos e vou colocar 2 números, vamos lá, 32 mais 11, ok? Vamos compor. 32 são 2 unidades e 3 dezenas, 10, 20, 30, e o 11, muito simples, 1 unidade e 1 dezena. Essa conta vocês sabem fazer muito bem, só vou mostrar como ficou. Então, começando sempre da unidade, vai somar 2 mais 1, que vai dar 3, e vai somar 3 mais 1, que vai dar 4. Então, 32 mais 11, 43. Ok. Essa é uma adição simples. Agora, vamos lá. Como que acontece quando tem reagrupamento? O que é isso, esse reagrupamento que essa professora fala tanto? Lembra que eu falei que cada vareta só cabe 9 pecinhas? É quando passa de 9 que o reagrupamento acontece. Então, se nós temos uma adição 26, por exemplo, mais 15.
Vamos compor. Começando de novo, sempre da unidade. Lá, quando nós fizermos no papel, é sempre na unidade que se começa. Então, por isso essa minha insistência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades e 2 dezenas. 1, 2. Agora eu vou compor o 15. 1, 2, 3, 4, 5, mais uma dezena, 10. Ok, vamos adicionar. Vamos ver o que acontece quando eu adiciono. Então, ele vai somar 5 com 6 na casinha da unidade. Colocou 5, agora ele vai colocar o 6. E aí, o que aconteceu? Na casa da unidade, tem 11 peças. Vamos ver como ele vai resolver isso no final. Agora, ele está somando a dezena. Como tinha 11, ele precisa reagrupar essas 11 peças, que elas não podem ficar aqui. Vamos olhar. Então, fica assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pecinhas vão virar uma dezena. Então, esse 1 que foi, esse 1 que vai, é uma dezena que vai para o lugar certo. Então, 26 mais 15 é 41. Então, nosso último exemplo, vamos fazer uma adição com reagrupamento na dezena, na casa da dezena, que segue o mesmo princípio de não poder acumular mais do que 9 na mesma vareta. Vamos lá? Então, temos aqui, por exemplo, 130 mais 272. Vamos compor. Opa, 0 unidades. 3 dezenas e uma centena. 130 mais 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2 centenas. Vamos adicionar. Primeiro soma-se as unidades. 2 mais 0, 2. Agora, 7 mais 3. Que vai completar 10. Somando a centena, 2, 2 centenas mais uma centena, 3 centenas. Então, aqui na casinha da dezena, deu mais de 9 pecinhas. Então, temos que reagrupar. Então, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai passar 10 dezenas, virou uma centena. Então, passou para a casinha da centena e 130 mais 272, temos um total de 402. Muito bem, crianças, agora que a gente aprendeu um pouco mais sobre reagrupamento, que nada mais é do que agrupar novamente, a gente vai ver como se aplica isso na maneira mais usual, que é a conta armada. Eu coloquei aqui uma conta, 37 mais 25, de 2 dezenas, e aqui eu já separei uma coluna da dezena e uma coluna da unidade, certo? Então, vamos lá. 37. 3 dezenas e 7 unidades, mais 25. 2 dezenas e 5 unidades. 5
mais 7. Eu sei que eu tenho só 10 dedos na mão. Então, o que eu faço? Eu pego o número maior, que é o 7, guardo na cabeça e coloco o número menor na mão. Ok? Então, vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 mais 5, 12. Eu posso colocar o 12 aqui? Não, porque nessa casa é a casa da unidade e 12 tem uma dezena aqui, ó. Essa dezena não pode ficar aqui, então eu tenho que mandá-la para o lugar certo. Então, do número 12, eu coloco o 2 e subo essa uma dezena que saiu para cá, para a coluna da dezena, que é a coluna certa. Vamos somar esse lado. 3 na cabeça, que é o número maior, 4, 5 e mais 1, 6. Nesse caso, temos 62. Agora nós vamos fazer o último exemplo desse reagrupamento. E dessa vez vocês vão perceber que ele vai ocorrer 2 vezes na mesma conta, ok? Vamos armar. Primeiro eu coloco as casinhas aqui para me ajudar a colocar cada um morando na sua casa. Vamos armar 185, 100, mais 80, mais 5, mais 149. Vamos lá? 9 mais 5. Coloca o número maior na cabeça e o número menor na mão. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não posso colocar o 14 aqui, então eu coloco 4 unidades e uma dezena do 14 vai lá na casa da dezena. Agora, 8 mais 4 mais 1. Lembrando que a gente nunca pode esquecer de somar esse número que a gente colocou na outra coluna. Então, vamos lá, vou guardar o número maior na cabeça. 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 mais 1, 13. Eu não posso colocar o 13 aqui. Não posso. O que eu coloco? Eu coloco o número de trás, sempre de trás, e subo o 1, que é uma centena. 1 mais 1 mais 1, 3. 334. Então, aqui o reagrupamento aconteceu 2 vezes. Isso é muito frequente acontecer também. Ok? Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui e eu espero ter ajudado vocês a entenderem como é que a gente faz esse tipo de conta. Mas se você ficou ainda com alguma dúvida sobre esse ou outro conteúdo, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer e a maior satisfação em ajudá-los. Um beijo e até a próxima aula.